Fala, meu povo, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia. Faz tanto tempo que a gente não troca umas ideias aqui ao vivo, né, cara? E dá até assim uma saudade de todo mundo. E já existia no presencial, quando a gente infelizmente não conseguiu voltar, e no remoto da mesma forma, né? Mas assim, galera, de coração, eu espero muito que vocês realmente estejam bem, que as pessoas que fazem parte da vida de vocês, direto ou indiretamente, também estejam muito bem. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade no material do nosso terceiro ano, esse terceiro ano remoto, né? Algo assim que ninguém queria, que ninguém esperava, mas que infelizmente a gente já está finalizando o ano e pelo que tudo indica, todo ele de forma remota. É uma pena, mas vamos acreditar que para outras pessoas a situação está bem mais complicada, então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos vivos, de termos saúde, das pessoas que fazem parte da nossa família também estarem bem, é isso que vale a pena nesse momento, tá bom? Então, galera, hoje a gente vai dar continuidade aos materiais que a gente vinha estudando anteriormente, para aqueles que têm boa memória, mas para quem não tem, é para isso que eu estou aqui, né? A gente começou o capítulo do livro que fala sobre os conflitos mundiais, e aí a gente já tínhamos feito na verdade nós tínhamos produzido dois materiais em relação a isso. Nós fizemos um material mais conceitual, né, que explica algumas ideias, alguns conceitos que são interessantes quando a gente fala sobre esses conflitos. E depois a gente fez uma análise sobre os conflitos comuns mais ligados ao Oriente Médio, né? A gente falou sobre a Palestina, a gente falou sobre Israel, a gente falou sobre o Irã, o Iraque, né? Então a gente fez aí uma geral em relação aos conflitos no Oriente Médio. Hoje a gente vai fazer essa mesma análise, mas voltada para a Europa. Então, nós vamos conhecer algumas situações de conflito que fazem referência ao continente europeu, tá? Não é porque a gente vê, pô, a Europa rica, toda essa coisa toda, mas na Europa tem muitos problemas, né, de conflitos, e basicamente esses conflitos são até mais intensos do que em outras regiões do mundo. E na próxima semana, a gente, se Deus quiser, finaliza esse material falando sobre conflitos comuns no continente africano, tá? A ideia também seria a gente falar sobre alguns conflitos na América Latina, mas aí nós vamos ficar dependendo do tempo, tá? De repente a gente consegue tempo suficiente aí para falar também sobre a América Latina e irmos até além daquilo que o nosso material fala, né? Aí no nosso livro, tá? Então a gente já viu sobre o Oriente Médio, hoje, se Deus quiser, a gente vai ver sobre a Europa. Na próxima semana a gente vai ver sobre a África e se nós tivermos um tempinho na outra, a gente vê sobre a América Latina, se Deus quiser, tá bom? No mais, galera, como vocês percebem lá no canto, a gente colocou hoje dois QR Codes, é isso mesmo, a gente vai trabalhar com dois materiais que falam sobre essas situações de conflito no continente europeu, tá? Aqui embaixo tem o nosso tema, né, e o nosso conteúdo, que fazem referência exatamente aos conflitos do mundo, mais ligado aos conflitos que ocorrem no continente europeu. Por favor, deixem aí nos comentários a frequência de vocês, tá? Tem que ser nos comentários. Infelizmente, eu não consegui ligar o chat aqui, então eu não consigo acompanhar, não consigo ver o que vocês estão falando aí. Então, coloquem nos comentários o nome e a frequência de vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, galera,
Aí vocês terão que me mandar pelo Zap, eu vou estar acompanhando aqui pelo Zap, tá? Porque, como eu disse, eu não consegui colocar o chat aqui, já faz um tempinho que eu estou tendo um problema nisso, depois que esse programa que eu utilizo, ele atualizou, eu não consegui mais colocar o chat, sempre dá um erro. A janelinha até aparece, mas aí ele dá um erro de conexão que eu não consegui resolver ainda. Mas está valendo, assista a aula, a gente está aqui ao vivaço pelo YouTube, né? Então assista a aula aí de vocês. E quando for no horário, né, no caso no momento em que a gente finalizar, você pode mandar a mensagem para mim pelo WhatsApp que eu tiro com toda satisfação. Tá bom? Então é isso, ó, o QR Code no canto, tema e subtema aqui embaixo. Deixem nos comentários a frequência de vocês e se tiver alguma dúvida, manda no Zap que eu estarei à inteira disponibilidade de ajudar. Os pais não sabem, tá bom? Então vamos lá, porque a gente já começou até com uns 2 minutinhos de atraso e a gente tem que correr atrás desse tempo aí, tá bom? Então 4 segundinhos eu estou de volta para a gente começar a explicação do conteúdo, beleza? Sai daí não, tá? Volto já. Pronto, esse é o nosso primeiro material de hoje, é sobre esse assunto aí, como eu já falei no início, né, que nós iremos destacar, tá bom? Então a nossa aula de hoje é fazermos uma análise sobre os conflitos, né, ou as questões, né, geopolíticas que envolvem o continente europeu, tá? Então é um material onde a gente vai destacar algumas situações conflituosas que ocorrem no velho continente, né? E entendermos um pouco essa logística. Eu sempre chamo a atenção aqui, galera, quando a gente fala sobre esses conflitos, é que a gente vai ter muitas, digamos assim, muitos nomes que talvez a gente tenha alguma dificuldade em gravar, em guardar, né, em decorar. Uma das sugestões que eu dou é que vocês sempre procurem se basear pelos mapas. Então, tipo, eu estou dando aqui os nomes, né, desses conflitos, e aí vocês vão depois na internet e procuram. Conflito irlandês, então para você ver mais ou menos onde que fica essa Irlanda, né, que é dividida entre norte e sul. Outra fala que ele coloca ali o conflito basco, a Catalunha, os países balcânicos e assim por diante. Então são algumas palavras que talvez a gente tenha alguma dificuldade em guardá-las, mas se vocês olharem pelos mapas, aí fica mais fácil de vocês guardar a informação, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é que o continente europeu ele tem, né, como característica uma grande diversidade socioeconômica, tá? Alguns países têm um maior nível de desenvolvimento e outros têm um nível de desenvolvimento mais baixo, tá? Por conta dessas questões econômicas que acabam interferindo também na situação social da sua população e também uma certa diferenciação cultural, o que acaba, em alguns casos, gerando uma certa instabilidade. Então, quando a gente fala de Europa, é claro, é um continente rico, é um continente onde o padrão de vida da população é um dos melhores do mundo. A gente precisa entender que alguns desses países têm um nível de desenvolvimento mais elevado, outros menor, né? Então, isso acaba interferindo também nas condições sociais da sua população e ainda tem os aspectos culturais, como religião, política, que a gente também precisa levar em conta. E é exatamente entendendo essa diferença econômica, social, política, religiosa, que a gente vai encontrar no continente alguns problemas de instabilidade, né? alguns conflitos, né, que ocorrem nos países. E aí a gente vai, claro, ver alguns desses destaques, quais aqueles que a gente precisaria dar uma ênfase maior. Aí assim, galera, aqui eu comecei falando sobre a Suíça, mas é importante destacar que a Suíça ela não tem nenhum tipo de conflito ligado a essas situações que eu citei anteriormente. Alex, então por que citar a Suíça? Citei a Suíça por conta da velha história dos paraísos fiscais, que eu acho que é interessante. Quando, por exemplo, você assiste reportagens sobre desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo, você sempre vai ver como referência os bancos suíços, né?
Então a Suíça ela tem exatamente essa característica. Os bancos que atuam dentro do país, eles não cobram nenhum tipo de informação muito específica da pessoa para abrir contas. Então o professor Alex poderia mandar para a Suíça 14 milhões de dólares, né? O banco jamais vai me questionar de onde eu tirei esse dinheiro. Seu Alex, de onde você tirou esse dinheiro, homem? Você não ganha para isso tudo, não. Então, eles não me questionam sobre isso. Então, isso favorece muito essa prática de lavagem de dinheiro, né? Agora, professor, e se, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira for lhe fiscalizar, for lhe investigar, aí o banco também lhe fornece toda a movimentação que eu fiz. Ou seja, ele não me cobra nenhum tipo de informação extra específica de onde vem o meu dinheiro, pode ser lícito ou ilícito, mas se acaso houver uma investigação, eles também repassam todas as informações sobre a minha conta para quem está investigando. Tá? Então eles são muito claros nesses dois aspectos. Eu não te cobro, mas se alguém procurar, eu cabueto tudo. Eu achei interessante colocar só para vocês entenderem um pouco essa perspectiva, tá? Então a Suíça ela é um país de boa economia, apresenta, né, ótimas condições de vida, não faz parte da União Europeia, é importante destacar, assim como outros países também, e os seus serviços bancários seriam um destaque aqui para a gente, né? Que tem um grande sigilo, os chamados paraísos fiscais dentro dessa ótica que eu acabei de explicar para vocês, tá? Uma outra situação de conflito, esse sim, é um conflito bem intenso, é o que nós chamamos de conflito irlandês, né? A Irlanda, que faz parte da Bretanha, ela é um país dividido entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. E aqui nesse conflito, a principal causa, o principal motivo, são as questões religiosas, tá? É um país dividido entre uma população de maioria católica, digamos assim, que ficam mais ao sul, e o pessoal mais ao norte, que faz parte do Reino Unido, é mais protestante, tá? Então vamos lá. A Irlanda, ela é dividida em Irlanda do Sul e Irlanda do Norte. Sendo a Irlanda do Sul, primeiro que eu citei, é de maioria católica e independente, né? Isso em relação ao Reino Unido, né? Ela não faz parte do Reino Unido. Já a Irlanda do Norte, ela tem uma maioria protestante e fica sobre os domínios da Grã-Bretanha, tá bom? Essa é a primeira diferença. O principal motivo, né, do conflito, como eu coloquei, o início de um conflito entre católicos, como eu já disse, que fica no sul, e aí eles possuem um grupo, né, que luta por suas causas, que é chamado de IRA, e nós temos a galera do sul, como eu digo, do norte, perdão, né, protestante, que tem o VF. Então, esses dois grupos, durante muito tempo, eles trocaram ataques, né? Inclusive são autores de atentados terroristas para defender as suas causas religiosas dentro do território. Por exemplo, a galera do sul, eles não aceitam o fato da galera do norte estar, né, associada com o Reino Unido. Então tem uma divergência muito grande em relação a esse aspecto religioso, tá bom? O importante é só você conseguir diferenciar. Que ao norte, a galera é protestante e está ligada ao Reino Unido. Ao sul, a galera é católica e não tem essa dependência, né? Eles são independentes. Houve momentos em que os conflitos estavam muito intensos, mas também há momentos, como por exemplo, a atualidade, né? Esses conflitos eles são menos intensos, só com alguns casos, né, mais extremos e isolados, mas ele está mais passivo, digamos dessa forma. Em 1998, houve um acordo que reduziu muito os níveis de tensão, né, que foi assinado numa Sexta-feira Santa. Né. Em 2005, o IRA ele anunciou o fim da luta armada, não é armado, tá? Dessa forma, não significa que o IRA deixaria de existir, né? Ele só deixou claro que todas as suas reivindicações e protestos
seriam de forma pacífica e diplomática e não mais a partir de movimentos armados, tá? Já o VF só anunciou esse fim do conflito armado em 2009, tá? Então, primeiro foi o IRA, da galera lá do Sul, né, católica, e posteriormente, 4 anos depois, a galera do VF, que era a galera do Norte, né, de maioria protestante. Então, é um movimento que na atualidade está bem mais pacífico. Já com o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, existe aí uma certa dúvida, né, em relação à estabilidade, podemos dizer assim também, da Irlanda. Então, com a saída do Reino Unido, alguns especialistas temem que esses conflitos voltem a ganhar intensidade, já que eles não fazem mais parte diretamente assim da Europa, né, como foi antes do Brexit, tá bom? Então esse é um conflito aí importante que vocês perceberem e entendam que ele tem viés cultural ligado à religião, conflito entre protestantes e católicos, tá bom? Um outro conflito também que a gente precisa dar destaque é o conflito basco e a independência da Catalunha, né? O povo basco ele busca a independência territorial e também pretende manter a sua identidade. Para isso, né? E aí o pessoal de redes que está acompanhando a aula já vai se ligar que o ETA, o evento de vocês aí do Mato de Fone, ele é um grupo extremista que luta pela independência do povo basco lá na região da Catalunha, que fica na Espanha, né? Entre ali a Espanha e a França. Então a galera que não fala espanhol é uma galera que culturalmente tem tradições diferentes do povo espanhol e que acabam sendo obrigados a fazer parte de um território, de uma nação, do qual eles não se identificam. Então essa galera vem lutando, né, nos últimos anos para tentar um processo de independência, né, da construção do seu próprio território, da sua própria nação, que seria a nação basca, tá? Então, entendo que aí a diferença ela é bem maior quando comparado com os irlandeses. Então, aí está em jogo a língua falada, a religião, os costumes culturais, tá? Então, é bem mais, digamos assim, diversificado, tá? Em relação aos irlandeses. E já na Catalunha, né, que é uma região autônoma em relação à Espanha, mas que reivindica uma maior autonomia, principalmente fiscal, e o seu reconhecimento como nação, no caso independente. Inclusive a galera que acompanha o futebol, né, sabe muito bem que existe aí um movimento dentro dos jogos do Barcelona, que é o principal clube aí da Catalunha, que em um determinado período do jogo, se eu não me engano são os 25 minutos iniciais, a torcida faz manifestações pela independência da Catalunha. E vai na mesma linha. Culturalmente, eles têm características e aspectos bem diferentes do território espanhol, tá bom? Então são dois conflitos aí muito comuns dentro da Europa, no caso da Espanha, que é essa independência do povo basco e também da Catalunha. Os bascos, eles são mais extremistas, tá? O ETA, por exemplo, durante muito tempo ele foi um grupo extremista que realizou diversos atentados terroristas, exigindo esse processo de independência. Um outro conflito também muito comum, que é muito importante que vocês entenderem, é o conflito entre os países balcânicos, tá? Eles recebem esse nome porque eles ficam na região dos Balcãs. Alex, por que Balcãs? Balcãs é um nome turco que significa montanhas. Então ela é uma região muito rica em montanhas, tá? E para quem fizer assim, tipo no mapa, ela é uma região que fica ali do lado da bota, né? Tem a Itália, que tem o formato de uma bota, então são aqueles países que estão do lado. Eles ali basicamente, o que a gente chama de sudeste europeu, né? É uma região mais ligada ao sul
da Europa, né? Que inclusive tem a presença da Turquia, mas uma parte da Turquia que fica exatamente na Europa, porque a Turquia, assim como a Rússia, ela está presente em 2 continentes, né? Então uma parte da Turquia, inclusive, faz parte dessa região báltica, tá? Os Balcãs. Então os países bálticos, eles concentram, né? Ou na verdade ele concentra países que pertenceram ao socialismo, né? Lá no período da Guerra Fria, liderado pela URSS. São países que historicamente possuem conflitos e violentas guerras civis, como a gente poderia destacar aqui um conflito que acabou extinguindo, né, a existência da Iugoslávia, tá? Que depois tomou Montenegro, né, Sérvia e outros mais. Tá? Tem outra questão que é a intervenção da OTAN, que foi muito comum naquele período para apaziguar esses conflitos, e a região atualmente apresenta uma série, né, de contratempos econômicos. Então, como assim, galera? Vamos lá por partes, que é para a gente entender aqui essa parada. Então, assim, galera, os países balcânicos, eles são países que, principalmente do ponto de vista econômico, e também na questão de língua e cultura, tradições, eles são muito diversificados, né? Então são países aí que muitas vezes tentaram sair do socialismo para o capitalismo, e isso vai gerar conflitos, isso vai gerar também a posse por território. Então é uma região que nos últimos 30 anos nós tivemos, né, a extinção, como por exemplo da Iugoslávia, de alguns países que acabaram formando outros. Como eu disse, Sérvia e Montenegro, que depois também se separaram, e isso vai gerando uma instabilidade muito grande na região, que ainda é muito comum. Vira e mexe, a gente ainda ouve falar sobre conflitos nas regiões, tá? Então é importante destacar. E ali no final, como eu disse, a OTAN, né, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é um apoio militar, ela teve que intervir em alguns conflitos para baixar os níveis de tensão, mas ainda hoje muitos desses países apresentam alguns contratempos ligados principalmente à questão econômica. Beleza? Segue aí. Vamos agora para a parte 2, né? Não precisava nem ter colocado isso aí. A geopolítica da Europa, parte 2. Aí nós vamos falar sobre o Cáucaso. Tá? Essa região do Cáucaso, ele fica ali próximo, digamos assim, da região anterior que nós falamos. Então tem ali os Balcãs, aí depois a gente tem o Mar Negro, aí depois chega nessa galera aqui do Cáucaso. Tá bom? Então, vamos lá. A região ela é bastante conflituosa devido à diversidade étnica que nós encontramos. É importante destacar que a maioria desses conflitos está ligado a essas etnias, tá, galera? As fronteiras elas são bem desorganizadas, com credos e hábitos bem diferentes, né? E também há uma disputa territorial, que é marcada principalmente pelo processo de conquistas territoriais históricas, tá? Então essa região aí do Cáucaso, ela é uma região assim que nós podemos dizer bem conflituosa, tá? E esse conflito ele está ligado principalmente a essa diversidade étnica, que aí leva a vários aspectos culturais, e também a disputas territoriais que iniciaram há muito tempo atrás, né? Muitos séculos atrás, e que perduram ainda hoje. Ela é uma região considerada estratégica, principalmente para a Rússia, do ponto de vista geográfico, porque ela tem uma proximidade com o Oriente Médio e fica entre 2 mares importantes, né? Que é o Mar Cáspio e o Mar Negro. O Mar Negro aí, ele fica à esquerda de quem está olhando assim de frente, o mar, e o Mar Negro fica à direita, né? Então são 2 mares importantes, porque um liga essa região ao Oriente Médio, que como a gente sabe é uma região muito rica em recursos naturais, principalmente petróleo e gás, e o Mar Negro liga à Europa, né? Então isso para a Rússia é algo muito legal, é pegar daqui e levar para lá, entendeu? Por isso que a Rússia ela se intromete muito nessa região do Cáucaso, tá?
E também por concentrar, né? Eu falei pela localização geográfica, bem aqui, ó, vou ficar essa ligação Oriente Médio e Europa, né? E por concentrar também importantes reservas de petróleo, carvão e gás. Com o fim da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve uma tentativa, né, da Ossétia do Sul se tornar independente, né, algo que não foi permitido, tá bom? Como eu coloquei aqui, ó, a Ossétia, não é Ossétia, perdão, a Ossétia, eu sou meio ruim nessas questões, você me conhece, é a Ossétia do Sul, tá? E lá são duas regiões, a Ossétia do Sul e a Ossétia do Norte, que ficam dentro do Cáucaso, tá? Então ela tentou se tornar independente, mas a Geórgia, né, acabou não permitindo esse processo de independência. E essa não permissão ela se dá muito pela interferência dos Estados Unidos, que não queria perder uma área de influência numa região tão importante, né, que liga o Oriente Médio com a Europa, entende? Então os Estados Unidos se intrometeu aí para evitar esse processo de independência, que caso tivesse acontecido teria dado mais poder à Rússia, né, do que ela já tinha. Isso inclusive vai gerar um conflito armado que teve apoio da Rússia pela a independência da região, como eu falei. Então, de um lado, os Estados Unidos pressionavam para que a Ossétia do Sul não se tornasse independente, e a Rússia, pelo outro lado, apoiando a independência, já que a Rússia teria uma influência bem maior sobre a região. Uma outra região aqui que a gente vai destacar é a da Chechênia. Ela é uma república que pertence à Rússia, mas que tem lá um certo grau de autonomia, né? Só para localizar, a Chechênia ela fica dentro desse Cáucaso, tá? Fica dentro daquela área do Cáucaso. Ela tem uma pequena extensão territorial. A população, né, ela é adepta principalmente da religião muçulmana. A etnia são principalmente de chechenos e de inquites, é mais ou menos por aí a pronúncia. Ela é uma região que sofreu forte retaliação no período da Guerra Fria, né, pelo governo do Stalin. Essa retaliação ela serviu principalmente para conter movimentos separatistas que eram muito fortes na Chechênia, né, nesse período de Guerra Fria. A Chechênia visava se tornar independente da URSS e seguir os princípios capitalistas. E aí o Stalin foi lá e retalhou mesmo de forma bem dura, tá? Então eles passaram a adotar a luta armada para conquistar esse processo de independência. Esse bicho que está só subindo, pronto. Foram registrados, né, alguns atentados terroristas dentro desse padrão de luta armada, como eu já falei. Mas essa luta ela foi duramente repreendida pelos russos, né? Inclusive, galera, dentro da história desse conflito, ele é um dos que tem o maior número de vítimas, né, fatais da história da Europa. Esse conflito aí entre Rússia, do Stalin, contra o movimento separatista da Chechênia. Hoje esse movimento ele ainda acontece, mas ele acontece bem timidamente, tá? E por último, para a gente finalizar, tem a Crimeia, que foi um assunto aí mais recente, né, nos últimos anos. A Crimeia ela tem uma relação política muito boa com a Rússia, mesmo estando localizada na Ucrânia. Se você der uma olhada no mapa, assim, só para a gente também entender um pouco, essa região ela fica exatamente entre o Cáucaso, né, e os países balcânicos. Então ela fica bem no meio, e aí ela é vista como um ponto estratégico pela Rússia, porque o que sai do Cáucaso pode ter uma base de apoio na Crimeia para depois seguir para a Europa. Lembrando que o Cáucaso ele fica mais próximo do Oriente Médio, tá? E os Balcãs fica já na Europa, tá bom? Então aqui, inclusive, a fala é em relação a isso. Ó. Ela tem uma forte identidade cultural com a Rússia, tá? Por isso dessas relações serem mais fortes com a Rússia. E é um país que, inclusive, tem uma frota naval
na base de Sebastopol, é o Sebastopol, como poderia ser em russo, né? Mas em acarauense é Sebastopol. Então, galera, essa base é exatamente esse ponto de apoio que eu falei. Muita da produção trazida do Oriente Médio pela Rússia, ela tem esse ponto de apoio na Crimeia e de lá segue para a Europa. Então, ela é muito importante nesse sentido, tá? Ela tem uma importância militar e geopolítica, no caso para a Rússia, com composição étnica-cultural de maioria russa, como eu já falei. Mais ou menos 60% da população tem semelhança cultural com os russos, tá? Apesar do conflito, os países são grandes parceiros nos setores da agricultura e da energia, da agricultura e da geração de energia e outros mais. Por que eu coloquei essa fala? Só para que vocês entendam. A Ucrânia, inclusive, faz parte, né, do bloco do SEI, que é o bloco econômico, que tem a Rússia como grande destaque, e tem a Ucrânia. Então é meio estranho, né? Você ter dois países aliados dentro de um bloco, mas que brigam pela posse de um território. Então isso não é muito comum, né? É por isso que eu terminei o texto ali falando sobre essa questão. Você ter esse conflito, Rússia e Ucrânia, pela Crimeia, mas por outro lado eles são amiguinhos, quando se fala em compra e venda de produtos agrícolas, geração de energia, entre outros mais, tá bom? Então, galera, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aí bacana, tá? Um conteúdo está bem resumido, mas assim, traz muitos conflitos que é importante que vocês gravarem aí, né? Porque vira e mexe é o que a galera cobra aí em provas de vestibulares e Enem, beleza? Então, galera, agora é o momento em que vocês irão me fazer as perguntas, mas como eu já falei, deixa eu só trazer para essa tela aqui. Mas como eu já falei, mandem pelo zap, eu vou tirar as dúvidas de vocês por lá, já que eu não estou conseguindo ver aqui o nosso bate-papo, tá? Então, por favor, mandem lá que eu tiro as dúvidas de vocês. No mais, galera, eu queria só ressaltar aí a importância, já está o tempo bem em cima, então só queria ressaltar aí a importância do nosso trabalho. Lembre-se que o nosso trabalho de nota bimestral já vai ser na próxima semana, tá? Próxima sexta-feira. Segunda-feira agora eu já começo a semana criando as pastas para que aquela criatura que já fez já possa ir postando e eu possa ir dando uma olhadinha aí para não acumular muito, né? No mais, lembrem-se, a nossa aula de atividade vocês irão utilizar exatamente para a resolução desse trabalho, tá bom? E caso tenha alguma dúvida, manda lá que eu tiro para vocês, beleza? Gente, valeu, um abraço grande, estou com muita saudade de todo mundo. Vou só acelerar aqui porque eu tenho já em seguida aqui uma outra aula. E hoje a internet não está muito bacana não, está meio pai aqui, mas vai dar certo. Graças a Deus está dando certo não, já deu certo pelo menos essa. Espero que a próxima também. Então, Deus abençoe vocês merecem assim um caminhão de bênçãos, tá? Vocês são pessoas maravilhosas, que Deus dê principalmente discernimento para que vocês consigam entender essa situação que nós vivemos ao longo de 2020, mas que principalmente vocês consigam filtrar o que é bom, o que é ruim, e quando essa filtragem ela aconteça, que vocês consigam dizer, tinha um plano para mim aqui, era esse, estou eu aqui prontinho para o que der e vier, tá bom? Essas, sinceramente, são são os meus sentimentos em relação a vocês, tá? Então, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e a gente se encontra aí na próxima semana, se Ele permitir, e eu tenho certeza que Ele vai permitir, tá bom? Cheiro no olho, um abraço grande, e a gente se vê aí logo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia, viu? Valeu.